Olá, bem-vindos a mais um programa Arte da Guerra com o embaixador Francisco Seixas da Costa para começarmos o programa exatamente como tem vindo a acontecer nos últimos tempos com a questão da guerra na Ucrânia, onde há novidades do lado da China, mas também declarações que importa perceber do lado do Vaticano, não é, embaixador? Bom, há de facto, relativamente às questões da paz e da possível negociação, dos possíveis caminhos para um entendimento ou uma conversa entre as duas partes, sinais dos dois lados. Eu começaria por notar que, no quadro da guerra, o que se vive nos últimos dias e nas últimas semanas é um pouco a expectativa relativamente à chamada contraofensiva ucraniana, que estará a ser preparada com todo o cuidado por parte das tropas ucranianas já baseadas naquilo que tem sido o apoio que o Ocidente tem dado em material e mesmo em preparação e treino de pessoal eh, para as Forças Armadas ucranianas, no sentido de poderem avançar e, em particular, poderem tentar recuperar as partes do território que foram ocupadas pela Rússia, ou parte dela. A Rússia tem dado mostras da seguinte postura: por um lado, a reafirmação do seu interesse em tomar Bakhmut, a célebre cidade no quadro do leste, eu diria na fronteira com o Donbass, que tem ao longo dos últimos meses. Pelos vistos, há uma grande dificuldade em tomar essa zona e as forças ucranianas têm, apesar de tudo, conseguido ali estabelecer-se e manter-se e avançar muito ligeiramente, ao que parece muito apoiadas pelo grupo Wagner, pelas estruturas paramilitares do grupo Wagner. E depois no sul há uma maior acalmia aparente, só que neste entretanto a Rússia decidiu fazer uma série de ataques muito intensos através de mísseis esses enviados à distância, enviados de Tupolev por cima do mar Cáspio, e isso causou, obviamente, impactos em muitas cidades e com situações diversas, até abrangendo zonas civis. É de facto, não se entende bem o significado disto, porquanto esse tipo de ataques maciços, por exemplo, aconteceram aqui há uns meses, lembrar-nos-emos, para atingir objetivos em matéria de produção de energia, mas também verificámos que a Ucrânia foi capaz de reconstituir todos esses circuitos em matéria de energia e que hoje em dia, digamos, os ataques russos acabaram por não ter um efeito muito grande. Eh, Há quem diga que estes ataques têm a ver com a tentativa de criação de um desânimo por parte das próprias populações civis que vivem nestas zonas e de um cansaço relativamente à guerra. Se assim é, e a crer pelos sinais que nos chegam da Ucrânia, o resultado tem sido brilhante, pela simples razão de que da parte dos ucranianos se tem mantido, digamos, um empenhamento nesta guerra e na continuidade desta guerra e na continuidade dos esforços no sentido de recuperar a parte do território, e parecendo que não, contando com a Crimeia, um quinto do território da Ucrânia que está sob posse russa. E, portanto, o que nós estamos à espera é que, neste entretanto, também a Ucrânia tem feito ataques em território russo e em território ocupado pela Rússia. Isto é, ataques com drones na zona de Sebastopol, mas também em zonas da Rússia, do próprio território russo. E, e se algum mundo ocidental achava perigoso que isto acontecesse, os ucranianos respondem: se o nosso território foi atacado, nós também podemos atacar o território russo. A lógica do toma lá da cá é aqui inesgotável. Neste entretanto, e na sequência daquilo que foi a possível intervenção da China neste processo, têm chegado sinais em alguma imprensa ligada a Pequim, e nestas coisas, a imprensa ligada a Pequim normalmente não transmite outras coisas que não sejam linhas oficiosas, de que a China estaria a preparar-se para avançar com qualquer coisa entre as duas partes. Nós julgo que falámos já aqui da conversa entre Xi Jinping e Zelensky, que correu de forma muito serena, e mais do que isso, Xi Jinping tirou dessa conversa conclusões da qual Zelensky não se afastou, e nessas conclusões, curiosamente, Xi Jinping nunca falou em guerra, nem nunca falou em Rússia. Falou em estabelecimento de uma solução de paz, etc. E Zelensky terá a noção
de que a China é um parceiro importante para ter a bordo. Nós nunca podemos esquecer que a China tinha uma parceria estratégica com a Ucrânia e era um dos grandes parceiros comerciais da Ucrânia. E repito aqui pela enésima vez, o Porto de Mariupol estava a ser feito pela China no quadro da Rota da Seda, da nova Rota da Seda. Exato. E Zelensky, e o presidente chinês teve uma declaração interessante sobre a guerra, e no jornal chinês, cuja tradução surgiu naturalmente na imprensa inglesa, apareceu uma ideia de 5 pontos de avanço da China nesta matéria. Tentativa de criação de uma situação de um cessar-fogo, embora nós saibamos que o cessar-fogo é sempre mau para quem está, digamos, a atacar, pela simples razão de que tem que parar. O cessar-fogo é uma espécie de congelamento das posições no local onde estão e, portanto, no fundo, pode beneficiar o infrator. Claro. E depois uma ideia de que mais cedo ou mais tarde, neste processo de negocial, a China envolveria a França. Apareceu especificamente em imprensa chinesa. Isto, digamos, leva-nos a pensar que a conversa entre Xi Jinping e Macron, que teve lugar em Pequim e de que nós já aqui falámos, pode ter ido um pouco mais longe e pode-se pensar que, num certo momento, pode entrar a França. E pode entrar a França porquê? Vale a pena nós pensarmos o seguinte: a China, se aparecesse a China sozinha a fazer uma espécie de um acordo no quadro europeu, isto é um acordo no quadro europeu. Isto seria um pouco estranho, quer dizer, seria uma espécie de, para já, de grande vitória diplomática para a China, sendo um poder distante. E como já outro dia também falámos, relativamente a ser o Brasil, ou a Indonésia, ou os Emirados Árabes Unidos, ou a Índia. Mas a China precisa de ter uma espécie de caução europeia, porque esta guerra, no final, vai ter uma espécie de um desenho que será a própria arquitetura europeia de defesa e segurança nos próximos tempos. E, portanto, ter um interlocutor europeu, particularmente a França, que é membro permanente do Conselho de Segurança, tal como a China, poder nuclear, tal como a China, com uma capacidade militar muito forte, tal como a China à escala internacional, Mas também, podia de ser uma. alguma forma, o facto de ser um país que não está completamente alinhado com a linha, digamos assim, norte-americana na NATO. Sim, e deu sinais, exatamente, de não querer ver os Estados Unidos como uma tutela permanente sobre a Europa e, em particular, sobre a estratégia futura da Europa. E é um país que nunca afastou aquela ideia, embora não tenha falado muito dela nos últimos tempos, da autonomia estratégica da Europa. Tendo em atenção aquilo que é o papel que os Estados Unidos desempenham nesta guerra, e mais do que isso, o papel que os Estados Unidos têm no quadro da NATO, e a circunstância de dentro dessa mesma NATO, naturalmente a Europa está numa posição subalterna face aos Estados Unidos, sobre isso não vale a pena ter a mais pequena dúvida, porque isto não se mete por balas de papel, mete-se por balas a sério. Naturalmente que a França tem aí uma posição, como o António diz, um bocadinho distante, distinta, que aliás é a velha posição francesa, no quadro Exatamente. até da NATO, à escala internacional. E por isso mesmo, veremos o que é que vai acontecer. Há um ponto importante, a China só pode entrar neste processo se houver um relativo empate no terreno, porque se uma das forças estiver a avançar, isto é, se esta contraofensiva ucraniana começar a ter sucesso e algumas zonas atualmente tomadas pelos russos começarem a ser ocupadas, e se isso for visto como um movimento, obviamente que a Ucrânia e os países ocidentais que a apoiam, não está disponível a parar e a fazer um freeze na situação apenas para começar um processo negocial. O processo negocial só começa no dia em que houver uma espécie de um empate. E Claro. esse empate é este. Já agora em processo negocial, e como o António referiu há bocadinho, o Papa Francisco disse que estão em curso algumas conversas entre a Santa Sé e presume-se que a Igreja Ortodoxa ucraniana Também era o elemento que e faltava, não, embaixador? eventualmente. De alguma Como? forma, o mundo ocidental estava à espera que, um pouco como aconteceu com a ONU em determinada altura, o mundo ocidental estava à espera que o Vaticano lhe dissesse qualquer coisa. O Vaticano, até porque tendo em atenção o papel importante que as igrejas têm, quer na Claro, Ucrânia, quer na Rússia, e a influência que essas mesmas igrejas têm, não só na opinião pública, mas também junto dos próprios líderes, claro. é muito interessante que o Vaticano possa, digamos, tentar intermediar neste aspecto, e acho que fica bem ao Papa Francisco ser, digamos, um dos possíveis disto. Vamos ver. Enquanto a guerra se mantiver com um dos lados a poder ter hipóteses de avançar e de ter ganhos, a guerra não para. E enquanto a guerra se mantiver com os apoios dos dois lados muito fortes para o procedimento desta guerra e com vantagens para os dois lados, para já a guerra vai se manter.
Muito bem, obrigado, embaixador. Vamos fazer aqui o primeiro intervalo do programa de hoje. Voltamos já de seguida com outro tema. E até lá. Bem-vindos à segunda parte de A Arte da Guerra, desta vez para pedirmos ao embaixador Seixas da Costa que nos fale um pouco da forma como viu esta aproximação entre a administração de Joe Biden e o regime das Filipinas. Num quadro mais geral, pedia-lhe essa perspectiva, embaixador, num quadro mais geral em que, aparentemente, os Estados Unidos continuam a estar interessados em, de alguma forma, rodear, não vou dizer cercar, mas rodear a China de elementos que possam estar ao lado dos próprios Estados Unidos, nomeadamente em termos militares. Recordando que é um pouco isso que a administração Biden tem tentado fazer com a Austrália, numa altura em que a Austrália é liderada por um governo que é aparentemente um pouco mais à esquerda que o governo anterior, mas que de qualquer modo mantém, naquilo que tem a ver com a segurança da própria Austrália, mantém a linha de rumo do anterior governo, não lhe parece? Os Estados Unidos têm, como nós temos vindo a sublinhar, como principal adversário e como principal adversário estratégico a China. E a China, pelo seu posicionamento, digamos, nos últimos anos, a China tem assustado os seus vizinhos, os próprios vizinhos da China. Todos já, de forma geral. Mesmo aqueles que com a China têm uma fortíssima relação de natureza económica. E por isso mesmo, os Estados Unidos aparecem para alguns desses países como o contraponto para os poder, digamos, dar alguma segurança. Não há uma organização de segurança como existe na NATO, no quadro europeu e transatlântico, mas há acordos de natureza bilateral entre os Estados Unidos e os países da Ásia Pacífico. Os Estados Unidos têm relações, como digo, de natureza bilateral, cada uma diferenciada, algumas com fortes dimensão histórica. Estamos a lembrar-nos daquilo que se passou com o Japão depois da Segunda Guerra Mundial, da desnuclearização do Japão, da quase neutralização do Japão, e depois o susto que o Japão tem vindo a apanhar por parte da China e também por parte da Rússia, vale a pena dizê-lo, relativamente às Ilhas Kurilhas e ali algumas zonas de soberania na sua proximidade. E o Japão tem vindo a reforçar a sua opção no sentido de se mobilizar militarmente um bocadinho contra aquilo que era a própria lógica da criação do Estado japonês depois da Segunda Guerra Mundial. Nós verificamos que há uma situação que se mantém há muitos anos e com uma fortíssima tensão, que é a situação entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul, e a Coreia do Sul, que é um aliado americano, onde estão tropas, e aliás a Coreia do Norte continua a ter um estado de guerra teórico com os Estados Unidos, e no paralelo 38 que divide a Coreia do Norte da Coreia do Sul, há há tropas americanas. E os americanos estão por ali, e a Coreia do Sul tem um manejo, digamos, difícil da sua relação com a Coreia do Norte, porque vale a pena dizer também, a atitude que os Estados Unidos têm em relação à Coreia do Norte não é exatamente a mesma que a Coreia do Sul tem em relação à Coreia do Norte. Por vezes a Coreia do Sul tem uma leitura diferente do modo como encarar a relação com a Coreia do Norte. Dito isto, Claro. continua a ver os Estados Unidos como um elemento essencial e básico para a sua segurança, e esta tensão que vive em Seul e na Coreia do Norte, tendo em conta a imprevisibilidade do vizinho a norte, de Kim Jong-un, é algo muito importante. E, portanto, temos aqui dois parceiros importantes. O António referiu um parceiro mais distante, e o parceiro mais distante é a Austrália. A Austrália é, para os Estados Unidos, um dos parceiros mais firmes. Os Estados Unidos têm no mundo como parceiros firmes, verdadeiros, o Canadá, tem o Reino Unido e tem a Austrália. Não é por acaso que são países anglo-saxónicos todos. Exatamente. E que mais do que isto, e são países que estiveram com os Estados Unidos, por exemplo, na Segunda Guerra Mundial. Claro. O Japão também esteve, mas esteve do outro lado. E, portanto, a Austrália, que é um país que ao longo das últimas décadas tinha vindo a reforçar a sua relação com a China. A Austrália tem uma presença chinesa grande no seu território, desde sempre, e tem uma relação de natureza económica muito forte. Mas a Austrália começou a perceber que a China, nesta sua nova assertividade, estava a começar a pescar em águas estratégicas da Austrália. E
António referiu que este governo é mais à esquerda, é trabalhista, não é conservador, mas na realidade as diferenças de linguagem são ínfimas e as diferenças estratégicas parecem ser nulas. Este governo está muito preocupado com a assertividade chinesa, está muito preocupado, esteve muito preocupado já o governo anterior, com a presença chinesa dentro da própria Austrália, aquilo que muitos australianos consideram ser uma espécie de uma quinta coluna chinesa, com influências nos jornais, na imprensa, nas edições, etc. E está a combater isso e está a densificar a sua relação com os Estados Unidos. E, em particular, o AUKUS. O AUKUS é uma estrutura que os Estados Unidos criaram em matéria de defesa e segurança. Não é uma aliança securitária, mas é uma estrutura de coordenação de segurança com o Reino Unido e com a Austrália. Com a Austrália aí a ter até, e com a cumplicidade dos Estados Unidos, uma coisa negativa relativamente à França, porque tinha Exato. combinado a compra de submarinos à França e desistiu disso à última da hora, criando um conflito com Paris nessa matéria. Mas a Austrália está muito preocupada e sabe que está a caminho, pode ser que eu esteja enganado, de criar uma espécie de uma NATO pela área. Quer dizer, já tivemos no passado uma estrutura deste género nos anos 50, mas começa a criar-se uma densificação. Resta saber aqui quem são os parceiros para essa densificação. E nesta semana nós tivemos um outro sinal que foi dado pela visita a Washington do líder das Filipinas. As Filipinas é um país estranho neste processo, é um país independente desde 1946, tem uma relação com os Estados Unidos forte, tem bases americanas, agora vão dar mais 4 bases americanas aos Estados Unidos, mas também tem uma relação forte com Pequim. A China Até é um dos porque o maiores maoísmo, tradicionalmente, o maoísmo nas Filipinas e naquela zona também foi muito forte. como foi na Na Indonésia Indonésia, também, exatamente. tivemos casos complicados e é também uma área que não é alheia aos interesses dos Estados Unidos. Nas Filipinas nós tivemos a ida a Washington do filho do famoso Ferdinand Marcos, um homem que começou nos anos 50 e desapareceu, e depois foi afastado por um golpe de Estado e agora, através de eleições, regressou o filho. Que tem um nome curioso porque é conhecido pelo Bong Bong, que é uma coisa que não sei porquê, me faz lembrar um líder italiano. E o Bong Bong foi aos Estados Unidos. A última vez que um líder das Filipinas tinha ido aos Estados Unidos foi há 10 anos, e o pai, Marcos, tem ainda uma dívida perante os tribunais americanos de 300 e tal milhões de euros, Exatamente. e conseguiu ir isento dessa dívida, dado o seu estatuto diplomático e dada, digamos, a proteção dada pela diplomacia. O que é, pelo menos para alguma coisa, a diplomacia algumas vezes pode valer. A ida de Marcos traduz, no fundo, uma diferença substancial relativamente ao anterior líder, que saiu em meados do ano passado, Duterte. Duterte era uma figura estranhíssima, com um comportamento em matéria de direitos humanos, área em que as Filipinas não são propriamente dos melhores seguidores, e Duterte tinha uma relação com a China que preocupava os Estados Unidos, uma relação de maior intimidade. Não quer dizer que Marcos não tenha o realismo suficiente para, por exemplo, ter ido a Pequim antes de ir a Washington. Certo. E ter decidido, de certa maneira, ao anunciar que não queria que o seu território fosse, digamos, uma base para quaisquer ataques militares, não tivesse já feito digamos, um preemptive strike oral relativamente à possibilidade dos Estados Unidos estarem a pensar utilizar as Filipinas no quadro de uma possível agressão chinesa a Taiwan e à mobilização de forças por ali. Mas o que vale a pena dizer é que estes países todos ali à volta, e volto a dizer, a Indonésia também está metida nisso, estão preocupados com o facto da China, de há umas décadas, das 2 décadas esta parte, há uma década mais propriamente esta parte, ter começado a afirmar o seu papel de quase liderança que não quer discutir, chamada Mar do Sul da China, com criação de ilhas artificiais, com tomada de determinadas zonas à revelia do direito internacional e à revelia do direito dos mares, e além disso, com a ameaça a Taiwan. Taiwan é uma estrutura relativamente à qual estes países têm sempre uma atitude dual, é uma democracia, mas ao mesmo tempo não é um Estado, não está nas Nações Unidas. Os Estados Unidos nos anos 70 ajudaram a que Taiwan se isolasse, vale a pena dizê-lo, para poder pôr Pequim no Conselho de Segurança, para chatear os russos. Na altura a ideia era
criar um problema contra a União Soviética. Hoje o tiro saiu pela culatra, pela simples razão de que há uma ameaça, porque ao mesmo tempo que nessa altura reconheceram a uma só China, e essa uma só China é lida diferentemente por Pequim, que é quando nós quisermos vamos lá, ou por Washington, que diz é manutenção do status quo, não obstante o princípio ficar lá. E por isso mesmo, nós estamos aqui num tempo de movimentação tectónica na relação entre os Estados Unidos e os seus amigos no Sudeste Asiático, sempre, como o António disse no início, uma espécie de um cerco à China. Mas volto a dizer, qualquer desses interlocutores tem que ter o realismo suficiente para perceber que a China não pode ser hostilizada completamente, pelo menos tanto quanto os Estados Unidos gostariam, e tem Claro. que ter em consideração aquilo que são os seus interesses diretos, nomeadamente os interesses de natureza comercial, que são muito importantes, e na base dos quais a China conseguiu, não só com estes países, mas também com o resto do mundo, criar uma teia de interesses mútuos, vale a pena dizer, mútuos, que torna muito difícil o chamado decoupling, isto é, partir a relação que foi criada à luz do fundo da globalização e muito facilitada pela entrada da China para a Organização Mundial de Comércio promovida pelos países ocidentais, e agora há uma dificuldade em isolar a China ao mesmo tempo e manter essas linhas comerciais. Esta vai ser a grande questão dos próximos tempos e uma entidade chamada União Europeia tem-na em cima da mesa neste momento. Claro, muito bem, obrigado, embaixador. Vamos fazer aqui o segundo intervalo do programa de hoje. Voltamos já de seguida. Até lá. Bem-vindos à terceira parte da Arte da Guerra, desta vez para pedirmos ao embaixador que nos fale um pouco de um tema que já foi abordado num programa anterior e cuja pergunta é, na sua opinião, Emmanuel Macron, depois do terrível 1º de maio que lhe sucedeu no início desta semana, vai chegar ao fim da sua legislatura? Bom, é uma pergunta para 1 milhão não digo, os franceses gostariam que fosse 1 milhão de francos, Francos. mas é 1 milhão de euros. O princípio, digamos, a estabilidade institucional francesa mantém-se independentemente destas movimentações de rua. Macron está a procurar jogar com algo que muita da imprensa francesa e da comunicação social e dos comentadores dizem que está a criar-se, que é uma espécie de duas Franças. Isto é, a França serena, que quer o seu dia-a-dia normal, embora seja reivindicativa no plano político, etc., e a França de rua, que está neste polarizar de uma maneira dificilmente concebível aqui há uns anos e com poucos paralelos depois do maio de 68. Exatamente, mas eu era capaz de recordar, peço desculpa por interromper, embaixador, eu era exatamente capaz de recordar essa questão. O maio de 68 foi uma tremenda dor de cabeça para o Marshal de Gaulle. Foi, de tal maneira que em 69 ele saiu. E, Exatamente. portanto, o maio de 68 foi uma. Mas o maio de 68 também tem a ver com o primeiro grande avalo da Quinta República. Depois disso, a França da rua continuou a sair e vários primeiros ministros e presidentes continuaram a sobreviver aos vários ciclos, desde Certo. Chirac, Pompidou, aliás, ele próprio envolvido, como era primeiro-ministro no maio de 68, depois Chirac, Giscard d'Estaing também, Sarkozy também teve tempos Exato. muito complicados. Hollande menos, porque apesar de tudo os sindicatos moveram-se aí menos, mas ainda se moveram alguma coisa. E agora Macron, que tem concitado contra si, digamos, setores, alguns mais moderados, alguns mais radicais, e no topo de tudo isto, movimentações de rua descontroladas através dos Black Bloc, aquelas estruturas de caçeur para partir tudo, que às vezes acompanham os manifestantes mais calmos, outras vezes lhe criam dificuldades a essas manifestações mais calmas. E, portanto, a sensação que há é que a França está um pouco cansada. Macron parece ter optado por fazer um diálogo com a França serena, com a tal segunda França, e tentar, digamos, isolar estas manifestações, reprimi-las. E na questão da repressão também está aqui um problema, porquanto a França muitas vezes tem aparecido muitas vezes a repressão ultrapassando determinados limites, e há quem diga que já estamos numa espécie de democracia policial em França, e o ministro da Justiça francês, Gérard Darmanin, é acusado de um excesso de violência, e as polícias são acusadas de um excesso de violência.
Mas as pessoas também estão a começar a ficar um pouco cansadas com isto, porque o justificativo da lei das reformas, da passagem dos 62 para os 64 anos, digamos, é importante, sob o ponto de vista de uma decisão política que é discutível, mas partir a França e pôr na rua neste 1º de maio, segundo a polícia, são 700 e tal mil manifestantes, segundo as centrais sindicais, como sempre acontece, são 2 milhões e 300 mil manifestantes, é bastante porque já não estamos a falar só de Paris, estamos a falar de Nantes, estamos a falar de Claro. Marselha, estamos a falar de Rouen, é um pouco por toda a França, com incidentes graves, e mais do que isso, com incidentes graves para o cidadão comum, que vê o seu carro destruído, que vê a sua loja queimada, que vê tudo partido, e para o cidadão comum que deve estar já, digamos, um pouco cansado, em função de uma espécie de custo-benefício relativamente ao fundo da discussão. Macron vai tentar, mais uma vez, sentar à mesa alguns dirigentes sindicais, resta saber se alguns estarão disponíveis para isso, se outros não estão, e isso, se ele conseguisse fazer essa divisão, seria importante para ele. Pode também utilizar, como já aqui aventámos, a possibilidade de mudar o primeiro-ministro numa certa altura e fazer uma remodelação. As remodelações estão na moda quando as coisas não correm bem. E pode ser que vá por aí. Não me parece neste momento que o seu lugar esteja em causa. As coisas não estão de uma maneira que possa pôr em causa o seu lugar. E volto a dizer, o cansaço das manifestações pode estar a fazer o seu efeito. Uma coisa é clara, Macron, na sua expressão internacional e em particular na sua capacidade de atuação europeia, perde um pouco pela circunstância de estar internamente sob pressão. Exato, para fazer fechar o círculo do nosso programa, foi uma verdadeira sorte a China ter-se lembrado da França na questão da paz na Ucrânia. Pois, sorte ou beijo da morte, isto é, quando o adversário, alguém que se é visto do outro lado por muitos, nos aparece ser carinhoso, normalmente acaba por ser um beijo da morte. Outro dia o Lavrov dizia, quando visitou o Brasil, que a Rússia considerava que o Brasil devia ser membro permanente do Conselho de Segurança. Bom, Lavrov dizer isto significa o pior para os ouvidos americanos. Exato. Provavelmente com isto, possibilidades do Brasil ser membro permanente do Conselho de Segurança afastou-se. Portanto, no momento em que vemos a China puxar a França, se calhar isto para os aliados europeus, em particular para aqueles que se mantêm mais empenhados, vou utilizar uma expressão francesa, farouchement empenhados na Ucrânia, não tem uma boa novidade. Claro. Embaixador, numa visão genérica sobre o 1º de Maio na Europa, pareceu-lhe que foi um 1º de Maio em linha com o costume ou conseguiu descobrir algumas nuances novas? Não, estão ali todas as dimensões normais. A questão do custo de vida, a questão da transição energética e da luta contra os combustíveis fósseis, em particular envolvendo setores mais jovens, e as questões da sustentabilidade dos mecanismos de segurança social. Eu acho que está um pouco isto por toda a parte. As agendas sociais com a dimensão ecológica envolvida, estão a ficar relativamente próximos. Depois, a forma como se expressam na rua e como partem ou não as montras é que é diferente. Exatamente. Muito bem, obrigado, embaixador. O programa de hoje fica por aqui. Não se esqueça que pode continuar a acompanhá-lo em regime de podcast nos sites do Jornal Económico. Até para a semana. Obrigado.